Pra mim, né? Eu acho não, aliás, eu tenho certeza, né? Tá na minha cartela de cores, né? Então é uma cor que, assim, normalmente quando eu uso as pessoas reparam, né? Boa noite. Eu vou adicionando aqui as meninas pra gente ir chegando com nossa conversa. Olá! Olá, chegando Ellenzita. Deixa eu ver se foi o convite para Shirley. Foi. Vamos lá, boa Vamos que noite. Bem-vinda! Todas boa mulheres poderosas, noite. lindas, maravilhosas, com seus batons vermelhos. E vamos chegando. É isso aí. Hoje Convidando para uma mais flor. uma conversa profunda aqui no Ressoar, né? Quem sou eu, gente? Quem já parou para pensar, para analisar, para responder essa pergunta? É tão difícil às vezes, né? Ainda que a gente já tenha se esforçado em vários momentos, feito reflexões, mas a vida faz tantos movimentos e a gente está sempre voltando em questões existenciais. Quem sou eu no mundo? Nesse mundo, no mundo que existe hoje, no mundo que existia um tempo atrás, né? A vida vai mudando e a gente vai sempre se questionando. Rosemãe Itália, bem-vinda. Eu não sei o nome, será que é Rose? Bem-vinda. Pessoal chegando aqui conosco. Vamos mandando Nossa, aviãozinho, convidando as pessoas. Vamos isso convidando aí. aqui Vamos aí também. chamando mais gente para estar aqui com a gente hoje, bater esse papo, né, sobre Conversas profundas. Conversas profundas. conversas profundas, exatamente. Muita coisa aqui para a gente trazer aí, muitas contribuições nessa noite, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje, eu no mundo, existir ou não, eis a questão, né? É uma pergunta tão difícil de responder, né? Existir. Apenas sou um ser, eu tenho um objetivo de estar aqui, porque eu estou aqui, qual é o meu propósito nesse mundo, né? Passa por muitas questões filosoficamente profundas, né? E tão difícil de responder em vários momentos, né? A vida às vezes vai fazendo movimentos, o mundo vai mudando, o nosso mundo vai mudando, e a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de responder isso, né? Quem sou eu, né? Qual é o meu lugar no mundo? O que eu estou fazendo? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa às vezes se confrontar com algumas questões que são um pouco mais difíceis de olhar, né? E a Ellen vai trazer um pouquinho disso para nós, né? A gente fala muito de projeto de vida, de eu vim para fazer algo, eu vim para cumprir uma missão, eu vim com um propósito, mas que propósito é esse? Por que é que eu existo nesse mundo? Que lugar é esse meu lugar no mundo, né? Então eu já vou aqui passando a palavra para Ellen trazer um pouquinho mais aprofundado esse debate, né? Para a gente ir evoluindo no assunto. Boa noite, meninas. Todas. Todas as meninas. Tô dando aqui esse boa noite bem animado. Porque essa questão é complicada. É complicada, mas vamos Aquela lá. coisa, vamos passar uma energia boa, né? Sabe, chegar um uhul para depois a gente tá certa. Mas é mais ou menos isso mesmo. Essa questão, né, do existir, né? Existir ou não, né? Quando eu me pergunto isso, tá muito relacionada quando a gente chega nesse ponto, né? Que eu tô perdendo o meu propósito de vida. Eu começo a entrar num vazio existencial no qual eu tô me perguntando a todo tempo. O que que eu vim fazer aqui? Né? Por que que eu tô aqui? Caí da espaçonave, né? Eu ainda brinco assim de vez em quando. Então, assim, qual é o meu objetivo, né? Então, por que que eu estou trabalhando com isso? Por que que eu estou fazendo isso? E a gente começa a se questionar, a se perguntar, né? E dentro desse movimento, a gente só vai encontrar um vazio, né? E é um vazio existencial, é um vazio energético, né? Se a gente chega com essa energia toda, no fundo a gente vai cair nesse vazio, né? Porque falta a energia de vida, falta essa energia de manifestar.
né, essência e tudo. Então, uma das coisas que caracterizam muito, né, esse vazio é você viver uma vida não genuína, né? Uma vida que não é sua, é uma vida que não é da sua essência. Quando você vive uma vida de ilusão, tentando entrar dentro de parâmetros, tentando entrar dentro de uma forminha, né? Entrar dentro de uma forminha para pertencer, né? Você vai criando um embotamento, né, dos seus sonhos. E tudo vai perdendo a cor, tudo vai perdendo sentido, né? E aí você começa, né, fingir, né, que não existe vontade, que você não gosta disso, né, que você não, enfim, não liga para determinadas coisas. Então, assim, você reconhece coisas que a sua essência gosta, mas você não consegue manifestar, né? Você tá ali embotado dentro, né? E você acaba fazendo, né, umas coisas que não são legais para você, mas que as pessoas dizem que são legais, né? Ou que você deveria fazer mediante a uma suposição, uma problemática, você deveria agir assim, você deveria se comportar assim, e você vai passando por cima de você, você vai, né, se negligenciando. E nisso vai nascendo, né, esse vazio, né? Querendo ou não, a gente é convidada a todo instante a a, a entrar dentro desse modelinho, né? É a Matrix que a gente chama, né? Eu entro dentro desse modelo para pertencer, eu entro dentro desse modelo porque é assim que tem que ser, porque meu pai me formou nisso, eu tenho que fazer aquilo, a gente já falou disso em outros lugares, mas são tantas situações na vida em que a gente vai perdendo as nossas características, né? Então, a gente fica, né? Desses de desprazeres em desprazeres, a gente vai ser movido em algum momento, né? Empurrado em algum momento para fazer uma mudança. E essa mudança é o que a gente devia, na verdade, agradecer. Agradecer, porque quando chega nesse ponto é porque o negócio tá Sente ruim. empurrado, né, para uma mudança. Eu achei legal que quando nós começamos a preparar essa live, a Shirley trouxe a pergunta, né? Quem sou eu quando eu não sou nada, né? Não sou ninguém. Então, a resposta para isso que a Ellen está trazendo é justamente essa reconexão. Então, quando eu não sou mãe, quando eu não sou terapeuta, quando eu não sou funcionária da Caixa, quando eu não sou nada do que eu estava acostumada a ser, quem sou eu? E às vezes é tão difícil para a gente responder isso, né? Porque a gente, como a Ellen bem colocou ali, a gente acostuma a entrar na roda, né? A gente evolui porque existe o meio, as outras pessoas estão trazendo, né, necessidades para serem atendidas e você entra nessa roda sem parar para olhar para isso. Acho que a palavra-chave ali é essa autonegligência, né? Então eu deixo realmente de me perguntar que necessidades eu tenho, quem eu sou em essência, o que é que eu quero realmente para minha vida, né? Eu acho que assim essa pergunta é muito emblemática para mim essa semana. É uma pergunta que tá martelando assim, o que é que você quer, né? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Porque aí, e eu digo que tá martelando porque assim, uma pessoa me fez essa pergunta em um contexto específico, e aí eu tive outras situações ao longo da semana que eu fiz essa pergunta para o meu assistido, né? Como as coisas vão se encaixando. Então, assim, a pessoa traz um dilema existencial, e aí, tá, mas e o que é que você quer? Onde você quer estar? Onde você, seu coração, sua essência quer estar realmente, né? Então a gente entra Justamente. nesse looping, né? Passar de novo a Justamente palavra. essa é a pergunta, né? Como eu posso resolver esse vazio existencial? Se fazendo essa pergunta, né? Quem é você? Eu prefiro usar quem é a sua essência. Porque quando alguém faz a pergunta, né? Quem é você? Fica assim, é difícil. Quem eu sou? Nem eu sei. Muitas vezes eu não me acho ali, ou eu fico
me baseando dentro daquilo que as pessoas dizem de mim, trazem de mim, né? E aí, né, quando eu vou para a essência, eu vou para dentro. E aí eu falo assim, eu busco aqui dentro de quem é a minha essência, né? Quem é essa pessoa que está aqui dentro desse monte, né, desse corpo cheio de carne? Quem é que está aqui dentro? Quem é? E aí é só quando a gente começa a perguntar isso, e é assim, é uma pergunta que eu até sugiro que seja feita, né? Em meditação, né? Se você gosta de escrever, escreva bastante. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Deixa eu jogar um desafio para o pessoal aqui no chat. Coloquem aí para nós. Eu quero que vocês se apresentem sem dizer os papéis que você ocupa. Quem é você? Coloca aí no chat para a gente compreender se vocês já estão nessa caminhada, já estão se fazendo essa pergunta. Acho que é bem legal aí a gente ter uma visão aí. Não é? Exatamente. E aí E você assim, começa, né? só para compartilhar um pouquinho, fazendo essa pergunta, né? Hoje eu tive em reunião de planejamento na escola e eu trouxe essa discussão para o meu grupo, né? Quem é você quando você não é ninguém? E é tão assim, apavorante a primeira impacto dessa pergunta. Quando você não é ninguém, como assim? Eu falei, tira os títulos. Quando você não é a mãe, quando você não é a avó, quando você não é a professora, quando você não é a tia que cuida, quem é você? Quando tá só você, essa essência. E o quanto que é difícil para as pessoas se identificarem, tipo, fora disso, o que sou eu? É difícil de encontrar, Uma né? resposta. E eu entendo assim que a gente só começa depois que a gente começa a refletir, né? E até se a gente faz essa reflexão antes de dormir, Soninha até trouxe, né? A experiência do copo d'água, que conta pra gente, Soninha. A gente até eu comentei da experiência, mas eu ainda não usei para essa finalidade. Então, vamos aí trazer a proposta, né? Copinho de água antes de dormir, você mentaliza a pergunta, toma um golinho e deixa a água para o dia seguinte. No dia seguinte, você toma mais água do copo, mentalizando que a resposta vai chegar para você junto com essa água, né? Exatamente. Então, Então, assim, é um exercício para trazer o que está ali no inconsciente, né? Realmente para a gente conseguir acessar essa informação. Então, Nenhuma resposta concreta aqui ainda. É isso que eu estou falando aqui. Tô vendo a gente colocar aqui, gente, eu nem sei falar. Então, assim, quando a gente começa, né, a refletir nessa pergunta, é um momento em que a gente começa a parar de fragmentar, né, do todo. Porque quem eu sou? Eu sou em essência. Quando a gente traz a essência, é algo profundo, né? E aí a gente começa a perceber que nós somos mais parecidos com os outros do que a gente imagina, né? Que nós temos problemas igual todo mundo, que a gente descabela igual todo mundo. E aí vai sobrando tudo isso e no final a gente começa a se sentir cada vez mais conectados, porque assim, não sou igual a todo mundo. Eu faço parte desse todo, dessa confusão, dessa loucura. Então eu paro de julgar, eu paro de apontar, né? Eu começo a me perceber, olhar no olho do outro e falar assim, olha, eu vejo você é igual a mim, né? E eu igual a você. Então, tipo, você entra numa conexão mais profunda de ver você através dos olhos do outro, né? Ali no fundo do olho do outro. O outro pequeno, né? Eu até achei interessante a colocação assim, você se vê pequeno e grande ao mesmo tempo. Porque assim, e ver o outro também dessa forma, pequeno e grande, né? Ó, a resposta da Bela, que é a primeira que respondeu. Meninas que entraram depois, a nossa pergunta é: se apresentem aí no chat sem falar, sem mencionar nenhum dos títulos que a gente tem. Então, quem é você quando você não é mãe, não é profissional, não é... Quem é você? A Bela respondeu aqui, ó, eu sou uma eterna criança grande. É uma forma bem, bem interessante de se ver, né? Tem várias facetas dessa criança que podem ser interessantes aí nessa forma de se ver, de se reconhecer, né? Entra muito dentro dessa questão, né, de eu sou imperfeito como todo mundo,
eu erro igual a todo mundo, e aí eu acabo, né, não me comprometendo, né, com essa coisa do eu tenho que julgar, eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser o certo. Então, entre essa. Eu vou entendendo que a gente é, né? A gente essa dualidade toda, né? Se sentir grande, se sentir pequeno, dentro desse infinito do universo, nós somos nada mais, nada menos do que um fragmento, né, da criação divina. A gente é nada mais e nada menos do que essa centelha divina. E a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para tentar, enfim, né, experimentar. Eu gosto de usar muito essa palavra, experimentar, né? Então, é isso. Eu acho que nós somos essa manifestação do divino, né? Através de nós, do nosso corpo, né? Aqui eu sou também a manifestação do divino de uma forma no universo, né? Então, assim, é isso que a gente é. Essa é a resposta que eu encontro, né? Para quem sou eu dentro, né? Quando eu não sou ninguém, né? Quando eu não sou quem eu sou. Então, ocupa os papéis, né, que ocupa. Mas Exatamente. é interessante que dentro desse arcabouço, né, de quem eu sou, a gente tem vários pilares a serem observados, né? Então, assim, tem o pilar social, quem eu sou dentro da sociedade, que posição eu ocupo, entra um pouco para esses papéis, né, que a Shirley trouxe já ali para gente. Então, dentro da sociedade eu ocupo uma posição, isso também faz parte de quem eu sou, porque tem um propósito de eu estar nesse lugar, ocupando esse papel. Tem o pilar pessoal, aí entra a saúde, entra o autocuidado, entra o autoamor. E o pilar profissional, onde está financeiro, autodesenvolvimento, onde está a minha realização pessoal como profissional, né? O meu legado para o mundo em termos materiais. Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa observar quando a gente está tentando se encontrar com a nossa essência, porque a gente se acostuma, às vezes, a se encaixar em alguns papéis, né? A Fátima colocou, é lindo isso, manifestação divina. Ela tinha colocado em cima fragmento de Deus. Então, assim, todos nós estamos aqui para manifestar um papel, para ser esse fragmento de Deus, mas para realizar algo nesse mundo material também. Então, eu preciso estar com todos esses pilares muito claros, no sentido de por que eu estou ocupando cada lugar desse. Porque às vezes a gente se acostuma a ocupar um lugar que não faz sentido dentro do que eu sou em essência, né? Puxando ali o que a Ellen falou. Então, eu não paro para analisar qual é a minha essência e se dentro disso que eu venho fazendo faz sentido com a minha essência. Ou se eu estou me negligenciando, estou ocupando porque dizem que, porque me trouxeram essa ideia, ou porque eu tenho várias crenças que foram construídas, e aí a Shirley vai poder falar um pouquinho mais, né? De coisas que às vezes eu carrego desde a infância e que me fazem ocupar um lugar que não é meu, né? Faz com que eu apenas exista, cumprindo o que a sociedade espera de mim, sem me perguntar, né, se isso está alinhado com a minha essência. Então, traz pra gente aí, Shirley, os pontos de atenção, né? Coisas que a gente carrega e que são perguntas que eu quero que vocês aí que estão nos assistindo também se façam. Será que eu estou carregando essas crenças? Será que é por isso que eu estou no lugar que eu estou, né? Traz aí para nós. Então, assim, gente, eu sempre trago esse olhar sempre para os nossos primeiros anos de vida, né? Porque eu acho que é lá que a gente começa a se construir, né? Nossa formação da nossa personalidade, nossos primeiros grupos sociais. Nós somos seres em constante desenvolvimento e sempre através da interação. É uma coisa que é fato, né? Ninguém desenvolve sozinho. E, querendo ou não, né, a influência das pessoas do nosso grupo faz com que carregamos ou não, né, determinadas crenças. E muitas dessas dificuldades, né, que foram trazidas aqui pelas nossas assistidas, pelas pessoas que nos assistem, pelo grupo de professores que eu atendi hoje, né, pela minha equipe, e por todas as pessoas que fazem essa pergunta, né? Quem sou eu quando eu não sou ninguém? Né? E por que a gente tem essa dificuldade? A gente tem essa dificuldade porque desde muito cedo
a gente acaba tendo que nos descaracterizar por algum momento para agradar o pai ou a mãe ou o grupo social, para nos encaixarmos num padrão de comportamento, né? E aí eu quero trazer para vocês assim algumas frases que nós ouvimos e que elas ainda estão aqui, né? Como a nossa sombra aqui, sempre falando no nosso ouvido. E aí até trouxe uma listagem assim, do que não dizer a uma criança, né? Então, se você já ouviu isso, você vai entender o porquê, talvez, da sua dificuldade de expressar quem é você. E se você tem crianças, por favor, não digam isso a elas, né? Porque pode chegar nesse ponto que a gente está. Então, o que não dizer para uma criança, ou o que evitar, né? Ou o que fizeram com a gente também. Lembrando sempre, né? Pai e mãe não erram, né? Tem pequenos equívocos. Ninguém, né? A gente não erra querendo errar, principalmente quanto mães, né? A gente sempre quer fazer o melhor. E tem aquelas mamães que querem fazer o melhor para o seu filho, vendo ele com uma dificuldade de amarrar um sapato, de fazer uma atividade de casa, de colocar o copo em cima da pia, de colocar o prato, né? Que ele acabou de comer. Deixa que eu faço para você. Não parece uma coisa assim tão simples, né? Deixa que eu faço para você. E aí, às vezes, você tá com pressa, Soninha tem criança em casa, você tá com pressa querendo arrumar tudo. Lógico que tem momentos e momentos, mas o constante, deixa que eu faço para você. O que que essa criança, qual é o conceito que essa pessoa pequena vai carregar? Eu não sou capaz de fazer. Esse é o conceito que ela carrega. Eu tenho um conceito, talvez, de inutilidade, dependendo da frequência. Eu não sou útil. Né? Então, a questão da utilidade vai bater com qual referência nossa de adulto? Né? Eu sirvo para quê? Qual é o meu servir no mundo? Então, se às vezes eu tenho essa dificuldade de identificar qual é o meu servir no mundo, talvez seja porque eu tenha passado por algum momento de repressão nesse sentido. Alguém faz para mim. Se alguém faz para mim constantemente, eu não tenho oportunidade de fazer, eu não tenho oportunidade de experimentar, né? Eu não tenho essa oportunidade de tentar e errar e aprender com esse erro, né? A Silvinha, é isso, Silvinha, minha professora também. É uma eterna dependência, Bela, bem isso. Então, você cria essa dependência no pequeno. E esse pequeno, né, nós crescemos, algumas pessoas crescem com essa dependência. Sempre tem alguém para fazer para mim e eu não me sinto útil em fazer alguma coisa. Então, frase que nunca dizer para uma criança, deixa que eu faço para você. Sempre. Alguns momentos a gente entende, né? Nós temos vida corrida, quem tem criança tem, né? Tem uma dinâmica, mas prestem atenção nesses momentos, né? Tem até alguns videozinhos que a gente vê, às vezes, no Instagram, a criança tentando colocar alguma coisa no copo, e aí alguém vai lá e ajuda. Não, não ajuda. Ensina ela a fazer. Vai derrubar, vai fazer aquela lambança. Mas ela precisa fazer o movimento de experimentação. Ah lá, sua filha quer fazer sozinha, Bela. Deixa ela fazer sozinha, você tiver com paciência. Para limpar a meleca depois. Mas deixa, né? Outra frase que a gente nunca deve dizer para a nossa criança, né? Para de chorar, não chora. E a gente faz. Querendo ou não, a gente acaba fazendo. Quando você impõe muitas vezes para essa criança não chorar, qual é o sentimento que você está colocando para ela? Ela não pode expressar o sentimento. Se eu não posso expressar o que eu estou sentindo, eu não posso expressar por que da minha dor, que eu estou chorando. Por que que nós, adultos, temos a dificuldade de identificar até as nossas próprias emoções? Porque nos foi podado o direito de chorar, de expressar. Né? Então, olha a referência. Eu trago assim, né? A criança e nós, o adulto. O reflexo disso. Né? Não chora. E pior que o não chora, gente, é o cala-boca. O cala-boca ainda é um pouco pior, porque ele traz uma carga hostil. Então, além de eu ter que me calar as minhas emoções, o conceito que essa criança, que essa pessoa se torna adulta se eu for expressar minhas emoções, se eu for expressar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu vou ser tratada de uma forma hostilizada. O cala-boca é muito pesado. É muito pesado. Então, assim, conseguem identificar aí, gente? Assim, a sua dificuldade de falar, às vezes, a sua dificuldade de expressar um sentimento, uma emoção, né? Total. É puxado. Outra coisa que, assim, é muito complicado, né? Ah, mamãe, eu quero fazer isso. Mas por que você não deixa? Por que não?
porque eu tô mandando, vai fazer porque eu quero. Você está colocando toda a sua, confundindo autoridade com autoritarismo. Impor uma situação porque você, adulto, quer e ela não consegue nem argumentar com você, ou você não consegue argumentar do porquê não, né? É diferente quando a mãe argumenta, né? Tem coisas que têm limites, que você tem que dizer um não, deixar chorar, espernear e volta e conversa sobre o assunto. Isso é uma questão da educação empática que eu tenho trazido também para mim aqui, né? A criança precisa expressar a raiva dela. Ela precisa demonstrar. Quando você diz um não, você está frustrando. A frustração é extremamente importante para o nosso amadurecimento. Mas existem maneiras e maneiras de fazer isso. Né? Então, ter esse cuidado. Porque você está mandando, ok, qual é a referência de autoridade que essa criança vai ter? Toda autoridade, o chefe, o professor, o supervisor, alguém da empresa que é maior, é sempre aquele medo constante. Qualquer pessoa que seja maior que eu, ela não vai respeitar pelo contexto, ou pelo cargo. Não, é sempre pelo medo. Então, a pessoa tem até dificuldade de argumentar porque teve essa pressão dessa autoridade. E, às vezes, gente, até identificar esse medo. Nossa, por que eu tenho tanto medo do meu chefe? Por que eu tenho tanto medo? Eu já não tenho. Eu sou E esse chefe está representando, né? Eu sou muito cara de pau. Eu não, graças a Deus, eu não tive essa questão desse autoritarismo na minha vida. Mas, por um outro lado, às vezes eu sei que às vezes eu perco um pouco do limite. Porque, né, se eu não tive essa figura com essa autoridade tão repressora, então às vezes a gente também é sempre buscando um ponto de equilíbrio, gente. Nossa vida é andar num ponto de equilíbrio, né? Sempre nessa linha tênue. Eu achei interessante até quando você colocou ali o não como educação empática, né? A importância de pôr esse limite, que seja um limite firme, porque às vezes nós, pais, né, tivemos uma educação tão repressora quando criança que a gente acha que o melhor para os nossos filhos deixa, ele tem que fazer a vontade dele, ele tem que expressar. Só que em alguns momentos a gente precisa ser a autoridade no sentido de eu sou o adulto da história, eu sei o que é melhor para essa criança nesse momento, então eu preciso decidir por ele, porque ele não tem maturidade para tomar essa decisão. E aí, às vezes, nesse medo de pôr esse limite e ser autoritário, porque não consegue ter essa distinção muito clara, você acaba criando crianças que vão se tornar adultos com problema de identidade também, né? Então, ele acaba não sabendo exatamente. Então, assim, eu nunca ouvi não, eu nunca tive esse limite. Eu não sei, eu não tenho parâmetro para julgar se o que eu estou fazendo é certo ou errado, né? Então, acaba tendendo para o outro lado, que também é problemático. Sim, sem dúvida. Outra coisa, assim, que acontece muito entre casal, né? Eu vou contar para sua mãe quando ela chegar. Eu vou contar para o seu pai, né? Então, assim, é falta de A gente podia estar fazendo uma listinha aí de quantas dessas a gente já fez em algum momento, como pai e mãe, né? Eu acho legal, vocês poderiam colocar aí, ó, e ticando aí checklist, né? Check. Nossa. Então, assim, é uma ameaça constante. A criança cresce com o sentido da ameaça. Quando meu pai chegar, quando o outro... E aí, além dessa questão, desse sentimento de ameaça constante, porque outra pessoa vai chegar, ela sempre vai ter a sensação de estar fazendo alguma coisa errada. As nossas inseguranças, muitas vezes, que a gente não consegue explicar, vem desse processo. Eu fico esperando alguém chegar, né? É sempre naquela coisa assim... Quem já teve síndrome do pânico, a gente sabe, porque assim, às vezes é do nada e dá uma sensação de desespero. Alguém vai chegar e vai me pegar fazendo coisa errada. É sempre a sensação de estar fazendo... Não estou fazendo nada errado, mas ainda assim tem uma sensação, né? Tem essa sensação. Tudo isso, gente, impede de você demonstrar a sua essência. E a criança, né, que é um ser em formação, ela precisa aprender a lidar com essas emoções. E não é Silvinha colocou aqui, ó. Nossa, eu faço isso direto, vou contar pro seu pai quando ele chegar. Fica tranquila, Silvinha, você não é a única. Não está sozinha nessa. Outra coisa que nós fazemos muito quando estamos irritados com as nossas crianças. Sai daqui e me deixa sozinha. Sai de perto de mim! Aprontou daquele tanto que você, né?
Aí, assim, tem Quando a os gente está dois numa lados da live e a criança entra no ambiente, quando a gente está numa reunião de videoconferência. Não, nunca. né? Me deixa sozinha. Dependendo da forma com que você coloca isso para a criança, ela pode carregar esse sentimento de sempre estar incomodando alguém. Então, sabe aquelas amigas que, assim, que não tá morrendo, mas não pede ajuda? Tá com problema, mas não pede ajuda? Você tá vendo que a pessoa tá precisando, assim, que seja para conversar. Tipo, eu tô aqui só para te ouvir. Entende? Porque ela tem a sensação de que tá incomodando, se ela for falar das expressões dela. Isso vem muito também da nossa infância, assim. Comigo aconteceu muito, eu acho que todas nós nessa geração, isso era muito comum ainda, né? Criança não tem vez. Então, assim, tipo, como uma criança ousa entrar e interromper uma conversa de adulto? Como uma criança, se tiver visita, então, em casa, vai pra fora brincar no quintal, não vem aqui participar de conversa de adulto que não é teu lugar, né? Então, sempre com essa coisa assim de, tá, mas aqui não é meu lugar, mas eu posso fazer parte disso? Será que eu posso entrar nessa conversa? E aí a gente cresce e continua com esse receio, porque a gente às vezes não tem consciência de se eu sou essa criança ou se eu sou esse adulto, né? A nível inconsciente. Então eu continuo com aquela coisa assim, eu quero participar da conversa, eu quero ir, mas eu não sei se eu posso, não sei se eu devo, né? Então, e às vezes a gente está reproduzindo isso ainda com as nossas crianças, né? De, não, aqui agora deixa a gente conversar, esse ambiente não é para você, né? Aqui em casa a gente fala muito sobre isso, assim, o quanto o mundo não é preparado para as crianças, né? Quem tem 3 crianças, como eu, sabe disso, né? Você vai num restaurante, raramente tem 2 cadeirinhas para você pôr na mesa, né? Assim, normalmente é uma e olhe lá. Você vai no. Ah, não, aqui não é permitido criança. Ah, não, isso aqui não é para criança. Ah, isso aqui... Então, assim, tem muitos lugares que ainda não são preparados para criança. Então, assim, a criança não é inserida na sociedade como um indivíduo. E aí cresce com essa coisa de quem eu sou, né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu lugar no mundo? Aonde eu posso ficar, né? O que eu devo falar, me expresso, não me expresso, fico quieta. E aí, assim, nesses momentos, gente, porque, né, faz parte da dinâmica familiar, Soninha pode falar mais sobre isso. Quando você está no momento, tipo assim, não dá para você atender sua criança naquela hora. Não que você deva deixar de falar, não. Olha, né, meu amor, agora a mamãe está ocupada com esse trabalho, com essa situação. A gente conversa daqui a pouco, pode ser? Ok. Você está muito pé da vida, você está nervosa? Falou, agora não é o melhor momento para a mamãe conversar com você. Porque ela vai entender, ela vai perceber a sua emoção, de que você naquele momento não está disponível, mas que assim, acabou o seu momento, vai procurar a sua criança para resolver. Também não deixa no vácuo. É importante, né? Isso é importante que cumpra depois o combinado. Exatamente. Porque aí a gente vai entrar no nível da promessa, né? Aquela mãe promete, eu vou fazer tal coisa. Ou, né, mesmo nessa situação, depois a mamãe conversa com você e você não conversa mais. Quando você não cumpre uma promessa com uma criança, ela não confia em mais ninguém. Você é o primeiro adulto da vida dela. E aí, assim, desse comportamento a gente carrega para a vida adulta. Eu vou confiar em quem? As primeiras pessoas da minha vida não me deram esse sentimento de confiança. Então, por isso a gente tem pessoas que crescem, né? Tem a sua vida adulta, tem dificuldade de se relacionar, de fazer amizade, porque não confia em ninguém. E é uma sensação interna e não tem muita explicação. Tipo, você nem conhece a pessoa, vai lá conhecer, fazer amizade. Então, tem pessoas que são muito difíceis de você conquistar o coração, né? Nesse sentido, assim, da confiança. Porque tem essa sensação o tempo inteiro, né? De desconfiança. Eu vou confiar em quem? Se as primeiras pessoas da minha vida não me deram esse apoio, essa segurança, né? Outra coisa que é muito prejudicial, gente, né? E a gente vê isso o tempo inteiro. Não compare, né? Um filho com outro, uma criança com outra, né? Seja boazinha, né? Igual o fulaninho. É tão ruim para quem está recebendo, seja boazinha igual o fulaninho, quanto o fulaninho que você acha que ele é bonzinho. Aquela criança comportada demais, né? Toda bonitinha ali, ela está fazendo o tempo inteiro para agradar. O tempo inteiro ela está preocupada em agradar, em ser aceita, em ser amada. Como que nós nos descaracterizamos? Isso desde muito cedo. Para agradar os outros. Para ser amado dentro daquela caixinha, daquele formato.
né? Eu vejo que, assim, até por experiência própria, às vezes eu olho para o meu filho hoje com 23 anos, é um cara completamente diferente do menino que ele foi, né? Mas pelo contexto que ele estava, ele também tinha essa preocupação de sempre estar agradando todo mundo. Hoje, eu consigo enxergar isso, né? O quanto que alguns comportamentos familiares, meu, da avó, do pai, né? Da família como um todo, foi um tanto repressor com ele, em alguns momentos, né? A expressão da raiva, gente, nós adultos temos muita dificuldade de lidar com a expressão da raiva da criança. É incrível isso. E assim, passei por situações dentro da escola que eu fui mostrar para as professoras como é que faz. Tá esperneando? Vamos lá. Eu abaixei, fiquei perto dele, deixei gritar. Né? Tem situações que você precisa conter para que essa criança não agrida outras crianças, né? Então contém e fica aqui quietinho. E eu fui falando baixo no ouvido da criança. Quando você estiver mais calmo, a gente vai conversar. Quando você estiver bem, a gente vai conversar. E tá tudo bem. Eu entendo que nesse momento você tá com raiva. Tá com muita raiva. Chorou, esperneou, gritou, tirou os sapatos, jogou. Né? E a diretora ali junto com ele, segurando a mãozinha, gente, segurando a mãozinha. Acabou o show, respirou. Falei, agora levanta, vem cá me dar um abraço. Aí abracei, fiquei com tempo ali, porque eu precisava conter aquela criança de alguma forma. Agora me conta, por que você estava tão nervoso? Por que isso estava tão irritado assim? Por que você bateu no seu amigo? E aí você vai discorrendo numa conversa. Né? Gente, criança é pequena, mas não é boba. Eles compreendem. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês? Enquanto adulto que você tem uma criança, permita que ela expresse a sua emoção. O que eu fiz com essa criança? Eu não permiti que ela agredisse outras, mas eu fiquei ali do lado dela. Eu sei que você está com raiva, tá tudo bem sentir raiva, você não pode bater nos outros. Né? Então, percebe, assim, essa questão dessa emoção nossa? Quanto que nós, adultos, a gente fica com a coisa reprimida, guardada. Mentira. E às vezes a gente não entende por quê. Você fala, eu tenho uma angústia aqui, uma coisa que você não consegue nem identificar, nem falar o que é que dói. Se é raiva, se é dor, se é medo. Se nós adultos temos essas questões com quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, quem eu sou no mundo, que dirá uma criança que ainda não tem maturidade cognitiva para lidar com isso, né? Com as emoções, com tudo que flui, com o que as pessoas esperam dela, com o que as pessoas dizem sobre ela, né? Você falando aí sobre essas questões, essas falas, eu lembrei da questão somática de um conflito psiquiátrico específico que chama mitomania. O que é a mitomania? É o hábito de falar mentiras. A gente tem vários adultos que têm essa questão e, assim, às vezes a pessoa não imagina, acha assim, isso aí é uma questão de hábito, é um costume. Mas não, isso é uma doença, né? Quando a pessoa está nesse hábito de falar. E em criança isso é muito comum, né? Assim, já tivemos, assim, pais de amiguinho dizendo, nossa, o fulaninho tá mentindo, tá inventando história e tal, e a gente às vezes não compreende o porquê, né? Então, olhando dentro da perspectiva da nova medicina germânica, o que é a mitomania? É a concomitância de dois conflitos de identidade. Então, eu tenho duas questões de identidade associada a território, né? Então, assim, um conflito normalmente pegando diretamente com a minha identidade de quem eu sou no mundo, eu posso ser quem eu sinto que eu sou, eu posso manifestar o que eu quero. E o outro conflito muito associado mais ao território e espaço, né? Então, qual é o meu lugar nesse mundo? Quando você pega dois conflitos simultaneamente em relação a isso, e aí o primeiro afetando mais a parte do reto, né? Então, às vezes, até alguma prisão de ventre, ou às vezes vem alguma hemorroida, alguma coisa ali na parte, né, final do intestino, associado, então, a essa coisa de quem eu sou. Qual é o meu lugar no mundo? Eu sou igual ao papai, sou igual a mamãe, eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente. Quem eu sou? E o outro conflito muito ligado eu tenho meu espaço, eu consigo manifestar meu espaço. A gente fala que é um conflito de brônquio, né? Então, às vezes pega uma tossezinha, aquela tosse do gorila para dizer que eu tô aqui, para as pessoas verem que esse espaço é meu também, né? E o que desperta esses conflitos? Então, o primeiro de identidade muito algo aconteceu e eu não me senti parte, eu não senti que eu faço parte desse grupo, eu não tô me sentindo aceito dentro de quem eu achei que eu era, eu não sei quem eu sou, né? Então, isso pode acontecer com adultos também. Então,
O adulto que está nesse momento assim, eu não sei quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. E aí, o da criança, por exemplo, essa questão do bronco, às vezes uma mãe que grita, né, ao mesmo tempo em que repreende a criança, tipo, você não sabe fazer nada, isso aqui não... E grita, né, esse susto, esse grito, assim, tipo, esse não é meu espaço, esse não é meu lugar, eu não devia ter invadido esse espaço. Então, quando ocorrem esses dois conflitos, quando fecha esse curto-circuito ali no cérebrozinho pequeno ou no grande, né, a pessoa está nesse conflito ativo de mitomania. Então, às vezes, cria esse hábito e assim, biologicamente, qual é a tentativa do nosso corpo? Opa, se eu não sou aceito nesse lugar, talvez se eu começar a aumentar as minhas qualidades, se eu começar a ocultar os meus defeitos, se eu começar a falar coisas que não são 100% verdade, talvez as pessoas me aceitem. E vão testando repetidas mentiras, né? Para sentir, tá? Se eu não sou aceito pelo que eu sou, né? Se eu não tenho meu lugar no mundo, eu acho que esse conflito especificamente está muito no tema da nossa live aqui. Eu no mundo, existir ou não. Então, assim, eu não posso ser quem eu sou, não posso existir como eu existo, então eu preciso criar uma realidade paralela. Eu preciso inventar uma história aqui para eu ser aceito, para eu ser incluído nesse meio, né? Faz sentido para vocês isso? Total, Eu tô total. lembrando aqui de alguns casos, né? Que, por exemplo, a criança, né? Vamos dizer que né, a maior parte das crianças, mas tem muito adulto que faz isso. Quando entra num processo, né, de querer pertencer ali, que aí uma pessoa vai lá e diz, né? Eu já fiz isso, X coisa, sei lá, eu já quebrei o braço. Eu também já quebrei o braço, eu quebrei aqui e aqui. Aí começa numa coisa de uma competição de quem Quem já fez sofre isso, mais. quem já fez aquilo. Me veio isso aqui na mente, assim, muito forte. É uma tentativa de pertencer. Eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu lugar, então eu vou testando aqui. Vou inventando historinhas, se alguma dessas historinhas colar, talvez eu seja aceito, seja incluído, né? Só que acaba se perdendo dentro dessas histórias e às vezes se deslocando da realidade, né? Então, isso vira um hábito tão grande que a própria pessoa começa a se questionar se aquilo que ela está falando é verdade ou é mentira. Ela perde totalmente a noção realmente disso, né? Não é algo que se faz conscientemente. Então, eu estou inventando essas histórias, não, vai virando um hábito de uma forma tão intensa que eu já não sei o que que é, o que que não é. Eu já acho normal falar dessa forma, trazer esse ponto de vista, né? E aí, Sônia, você trouxe uma questão muito importante também, que é o hábito de gritar com a criança. Né? Além de atrapalhar o cognitivo dela, eu postei semana passada um videozinho no Instagram, diretora, justamente marcando alguns professores em relação a isso. Uma criança que ela recebe o grito o tempo inteiro, ela se fecha para o aprendizado. Muitas crianças desenvolvem lá o TDAH, lá na frente, não sei o quê, por conta dessa primeira infância sendo com esse tipo de comportamento. Toda vez que ela vai se expressar, que ela vai... Acontece, gente, né? Vamos trazer a coisa com mais leveza. Acontece. Nós somos humanas, né? Acontece. Você fala, não sobe aí, né? Desce daí. Tem essa coisa. Mas precisamos ter esse olhar atento. É uma coisa que eu converso muito com os meus professores. Você quer chamar atenção, você vai chegar perto dessa criança e vai trazer qual é a situação. Né? O grito, né, é uma forma de repressão dessa criança. Então, e aí é esse adulto que vai se tornar problemático nesse sentido de não conseguir expressar, de não conseguir se colocar no mundo, de ter essa dificuldade de se achar, de saber qual que é a sua essência, porque a pessoa fica perdida. Né? O ato de gritar não é nem um pouco saudável. Nem para nós adultos, que dirá para uma criança. Né? Sim. Outra coisa que acontece muito e que faz com que nós tenhamos esse comportamento de sempre pensar no outro, né? De nos negligenciar em função do outro. Aquelas mamães que falam assim, eu faço tudo por você e assim que você me agradece. Como que a gente vai ter esse sentimento de gratidão nessa cobrança, nessa fatura emocional? Né? Como que a gente consegue ser grato se eu estou sendo cobrado? O amor não se cobra, gente. O amor se troca. Exatamente.
O amor não se cobra, se troca. Uhum. Tem muitos diagnósticos, tem mesmo, Marco. Marco colocou aqui, segundo Augusto Cury, TDAH é genético. Tem muitos diagnósticos errados hoje em dia. Tem muitos diagnósticos, vou dizer para você, em questão de educação, a gente tem avançado bastante nessa questão de diagnósticos de TDAH, de autismo, de diversas síndromes. Até porque a gente sabe que nós estamos numa nova era, né? Nessa era da transição planetária, então muitas coisas vão acontecer de maneiras diferentes. O autista que a gente conhecia, que tinha um determinado comportamento específico, a gente tem uma diversidade, né, de diagnósticos diferentes, de comportamentos diferentes que vão caracterizar. A mesma coisa com o TDAH, né? E sim, a influência do adulto, do meio, às vezes desenvolve. Soninha até pode trazer isso também na medicina germânica, fala sobre isso também, né? Do Sim. TDAH, ele aparecer mais em outras fases da vida. E são reflexos de alguns traumas lá no início da infância. Da infância. O Marco até colocou ali, ó, muitas crianças diagnosticadas com TDAH e o fundo da questão é outro, exatamente. E aí a gente sabe, nesse movimento de transição planetária, tem muitas crianças que não se adaptam ao modelo, à estrutura escolar. E aí, né? Então, assim, aí às vezes é mais fácil laudar, às vezes é mais fácil medicar, dizer que é isso, porque é uma forma de manter essa criança no controle, né? Uhum. Mas nem sempre esse é o melhor caminho para a criança, né? Quando o teu foco é olhar a criança, olhar o que está acontecendo por trás, tem outras coisas ali que podem estar influenciando, tem muita coisa, às vezes, até familiar, que influencia, e traz comportamentos semelhantes, tem outras inquietações que a criança não está conseguindo se adaptar, né, a esse meio. E essas questões de identidade que a gente trouxe, todas elas também acabam resultando em um comportamento semelhante à hiperatividade, né? Então, por quê? Eu estou ali tentando achar o meu lugar no mundo, eu estou tentando me manifestar, eu estou tentando, e eu vou medindo isso de todas as formas. Então, eu meço o limite da professora, eu meço o limite dos amiguinhos, eu estou tentando me encontrar, saber quem eu sou nesse mundo. E aí acaba sendo um comportamento não adequado para o sistema escolar e começa todo esse rol aí de diagnóstico que nem sempre é objetivamente, né? O que realmente a gente poderia, né, enquadrar o que é a doença em si, né? A alteração realmente. Agora, só para a gente fechar, né, nesse rol de frases que nós já ouvimos muito na nossa infância, e que nós não devemos falar para uma criança de jeito nenhum, pensando justamente nessas questões existenciais lá na frente, você não faz nada direito. Eu acho que essa também é uma das que mais pesam para uma existência, né? Como é que você não faz nada direito? Todos nós estamos em processo de aprendizagem, do momento que a gente nasce, né, até o momento que a gente desencarna e vai aprender em outros momentos, outras dimensões. Então, nunca diga para uma criança ou para alguém, você não faz nada direito. Então, você ainda não está conseguindo, então, mas vamos tentar de uma outra maneira, né? Tente ensinar de uma outra forma. Travou. Travou, Tá aí? Não. Estamos te ouvindo e não estamos te vendo. Eita. Tô ainda? Tô aqui. Tá, a tua voz está aqui. Cadê eu? Ó, a Ju colocou ali, como é difícil se livrar da educação tradicional, o grito em específico. O grito, tem vários comportamentos que a gente ainda reproduz, né? Dessas falas da Shirley, muitas delas eu me identifico, eu já fiz em algum momento, né? O trabalho para se livrar é muito árduo. Mas à medida em que a gente vai ganhando consciência, também vai ficando mais leve, mais fácil a gente perceber esse tipo de comportamento que a gente tem, porque é uma reprodução do que nossos pais fizeram, né? Agora, o que a gente pensa, assim, nós estamos numa caminhada, para os nossos filhos já vai ser mais fácil. Porque hoje, ainda que a gente deixe escapar vez ou outra esse tipo de comportamento, a gente já está mais consciente, né? Na maior parte do tempo, eu consigo policiar as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu comportamento em relação aos meus filhos. Para eles já não vão ter essa carga de eu vi minha mãe fazer assim a vida inteira, né? Já é um pouco mais leve. Então, a gente é uma caminhada, é um processo evolutivo. Então, acho que também a gente precisa tirar muito da mãe, principalmente. Claro que os pais também têm
hoje muito mais participação, mas a gente tem muito esse hábito de se colocar de se martirizar, né? De sofrer, porque, ai meu Deus, por que que eu fiz isso com meu filho? Ah, eu não devia ter feito. A gente trabalha para ter melhores escolhas, para estar cada vez mais consciente, mais em presença, mas, vez ou outra, acontece e tá tudo bem. Eu preciso olhar para o que aconteceu, tentar entender qual era o contexto, o que me levou a esse extremo, para que eu não volte a reproduzir isso em outro momento, né? Eu acho que uma coisa muito importante, assim, sei que a Shirley trouxe todo esse contexto para as crianças daqui para frente, mas dos nossos pais para cá, né? Porque é nesse ponto que a gente vem trazendo essas memórias, esses traumas e esses bloqueios, e que é importante a gente pedir ajuda para que a gente também consiga ajudar os nossos filhos, né? Para que a gente não repita essas frases, né? Essas situações. Ganhando consciência, a gente sabe que a gente faz o melhor que pode com a consciência que tem, né? No nível de consciência que tem, mas eu acho que assim o foco talvez fosse buscar ajuda, né? Os adultos de agora buscar ajuda para esses processos que foram gerados lá atrás, né? E agradecer, porque a gente tem a oportunidade, né, de rever essas Fazer situações, diferente, né? fazer diferente, exatamente. Exatamente. Eu, assim, eu percebo muito claramente isso. Assim, eu tenho 3 filhos, a mais velha tem 9 anos. Eu tô nessa jornada das terapias aí de 2019 para cá, estudando mais intensamente. Sempre tive curiosidade. Desde que comecei a ter os filhos, a gente começou a participar de palestras e em alguns eventos e tal. Mas dizer assim, tô estudando mesmo intensamente de 2019 para cá. E aí, assim, eu percebo muito claramente isso, e depois que comecei a fazer terapia, então aí foi virada de chave para muito tema, para muita coisa. Porque o que nos leva a reproduzir um comportamento? É uma inconsciência. Então, tem algo doendo aqui em mim que eu não consigo perceber, e às vezes eu não estou sabendo o meu lugar no mundo, eu não consigo me sentir, me posicionar, eu não estou feliz com algum aspecto da minha vida, e aí eu não consigo não reproduzir o que meus pais faziam, porque esse é o piloto automático que está gravado, né? Uhum. Então, o nosso sistema todo, ele trabalha na economia. Então, se eu estou sobrecarregada, se eu estou então, aqui você faz o que é automático, o que está gravado, o que você já viu sendo feito, que aí você reproduz, gasta menos energia pensando nisso, né? Então, a gente precisa, sim, se tratar, buscar ajuda, né, para realmente compreender que conteúdo é esse que eu estou manifestando sem pensar, que eu estou reproduzindo, que eu estou fazendo com que meu filho passe pelo mesmo processo que eu já passei, que vai trazer para ele prejuízos muito semelhantes aos que eu tenho, né? Então, é esse movimento realmente de se ver, de se olhar, de se compreender para conseguir fazer escolhas melhores. E Shirley tá essa aí ainda? Eu tô Shirley aqui, tá gente. aí, O Marcos disse que tá tudo normal. Eu tô me vendo. Vocês não me eu veem? não tô vendo Nós você. não tivemos, então acho que só eu e Ellen que não O tivemos. Marcos disse que tá tudo normal. Não sei qual o preconceito. Torcer para na gravação ficar aparecendo. Certinho. Então, assim, Então, Inês, é nessa questão mesmo, né? Sempre fazer esse olhar. Quando a gente traz essas reflexões, não é para ninguém ficar no julgamento, na culpa e na condenação. É para a gente refletir, né, sobre quem nós somos hoje, todas essas questões, o que impactaram na nossa vida adulta, então, e de que forma que a gente pode transformar isso, né? Que bom que nós temos essa consciência, essa oportunidade, e nós temos essa oportunidade de estar trocando essas experiências com vocês, que nos assistem, e vocês podem compartilhar isso com mais pessoas. Eu vejo que, assim, essa questão da essência da pessoa, uma das coisas que me trazem em relação, quando eu tenho esses questionamentos em relação à minha posição no mundo. Então, eu já saquei que a minha posição no mundo é falar para as pessoas e trazer essas consciências de que a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde mental e evitar que algumas coisas aconteçam.
né? Então, hoje eu sei. Eu, Shirley Santana, terapeuta, Shirley Santana, diretora, eu consigo fazer transitar nos dois mundos, né? Trazendo essa missão, que Eu é existo para compartilhar esse isso, né? conhecimento. Oi, Saninha, desculpa. Eu existo para isso, né? É para isso que eu Eu existo. existo para isso. Não cometer os erros que eu cometi como mãe, mas me perdoar por isso, porque ninguém é perfeito, né? Enfim. E trazer esses conhecimentos para os pais dos meus alunos, para as minhas professoras, para a comunidade, para quem me assiste. E, então, hoje eu sei qual é a minha essência e o meu papel no mundo. Então, os meus questionamentos, né? Já passei por momentos de crises existenciais também, normal, né? Quem é a Shirley quando ela não é a mãe, a diretora, enfim. É, Hoje eu me encontro nessa conexão, como a Ellen traz, nessa conexão com o divino. Eu me considero uma pessoa, uma centelha divina, então eu sei que eu tenho que levar luz para as pessoas de alguma forma. Então a minha forma é a comunicação e trazendo mensagens. Então, não tenho mais as crises existenciais. Tá tranquilo. Por enquanto, até chegar a próxima. Até chegar próximo, tem um questionamento, né, gente? Mas é interessante. Desculpa, Ellen, te cortei. Não, pode falar. Não, na fala da Shirley ali, né? É interessante porque, assim, eu também passei por vários movimentos para me achar, para me encontrar com a minha essência, para saber qual é o meu lugar no mundo, o que é que eu vim para fazer realmente, né? E aí, assim, até dar a dica aí para quem tá assistindo. Às vezes bate uma inquietação, uma angústia, uma coisa de assim, cara, tem alguma coisa nesse lugar que não tá me preenchendo, tem um vazio, é algo mais que eu preciso olhar. E aí, na minha experiência, foi isso que aconteceu, né? Quando começou a bater esse vazio de, tá, mas isso aqui, eu vou fazer isso aqui por tantos anos ainda, será que isso aqui vai me fazer feliz fazendo repetidamente a mesma coisa por mais tanto tempo? E aí começou a inquietação de, poxa, esse lugar não é um lugar que me faz feliz, então eu preciso buscar um lugar onde eu me sinta feliz. E aí, ao longo dessa caminhada, eu fui compreendendo que o que me tornava infeliz naquele lugar é que eu não me via como sendo contribuição para a sociedade dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu tinha entrega, tinha resultado, ok? Mas eu comecei a questionar se aquilo que eu estava fazendo estava me levando para o lugar que eu queria estar, né? Então, aí eu comecei os movimentos para me encontrar, né? Para alinhar esses pilares todos aí e realmente me identificar. E aí, ao longo desse processo, foi na terapia, todo o tempo, que eu fui descobrindo várias coisas, resultado dessas falas todas que a Shirley trouxe, e que eu vinha carregando ao longo da vida para agradar, para ser aceita, porque eu preciso ser assim, eu preciso fazer daquele jeito, eu preciso. E aí a gente vai entrando na roda viva da máquina, né? Fazendo o que precisa ser feito. Eu preciso, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E a gente Para de vai fragmentar, né? no Para de piloto, fragmentar. exatamente, no piloto automático, sem questionar se isso que eu estou fazendo é realmente o que eu quero fazer. Esse lugar que eu estou é realmente onde eu quero estar, onde eu me vejo daqui a 20 anos, fazendo, atuando. É isso? Foi para isso que eu desenvolvi os meus talentos? Os talentos que eu tenho estão sendo usados dentro disso que eu estou fazendo? Né? Então, são perguntas que vocês podem se fazer aí também, né? Então, o lugar onde eu estou hoje me preenche? Eu me vejo daqui a tanto tempo nesse mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Eu estaria feliz se eu estivesse da mesma forma? Isso que eu estou fazendo, meus talentos estão sendo utilizados, né? E aí, quando a gente vai se fazendo essas perguntas, você vai falando, opa, será que eu sou isso realmente? Ou eu estou vestindo esses papéis aí, né? Que me foram Bendita impostos? crise existencial. Porque é nessa hora que a gente começa a fazer, né, criar esse incômodo que leva a gente para o movimento. Bendita crise existencial, né? E aí Exatamente. é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele traz realmente essas respostas para a gente, mas que muitas vezes também leva a gente em contato com algum pedacinho das nossas sombras, e a gente precisa, então, de ter aí uma ajuda adequada, né, profissional, que vá conduzir a gente por essa jornada, por esse caminho, para sair lá na frente, né, Isso aí. com essa garantia, né, a certeza, enfim, com as nossas certezas, com, enfim,
com essa nova versão aí, identificada de quem você é. Tem você, isso aí. Muito bom. Meninas, vamos nos despedindo. Shirley, não sei se quer colocar mais alguma coisa, mas eu já vou encerrando por aqui, agradecendo todo mundo que esteve com a gente, convidando amanhã mais uma vez para estar conosco às 6h59 da manhã, né, junto com a Gel aí. Amanhã teremos a participação da Simônia, conduzindo junto com a Gel a meditação, as reflexões, né? E é isso, agradeço todo mundo. Vou passar a palavra para a Shirley aí. Fica à vontade, Shirley, para fazer o teu Não, é fechamento. isso, gente. Espero ter contribuído mais um pouquinho aí para as nossas reflexões, né? Quanto pessoas, informação em constante aprendizado e ensinando outras pessoas também. Então, uma ótima noite a todos vocês. Estejam com a gente amanhã também, 6h59. 6h59. Então, boa noite para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. E hoje é minha última live. A minha última live participando aqui do Projeto Ressoar. Agora eu volto como aluna do projeto. Tá bem? Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até Beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.